Oi pessoal, olha a questão 13 do concurso público da Secretaria Municipal de Educação do Guarujá. E o vídeo de hoje tá ao máximo porque nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. E se esse vídeo te ajudar, tá aqui o jeito de você me ajudar de volta para eu poder fazer cada vez mais vídeos para você. Vamos começar com a interpretação de texto para traduzir as palavras em termos matemáticos. Uma confecção possui em seu estoque um resto de tecido que deverá ser rapidamente utilizado pela mudança de tendência de cores da nova estação. Esse estoque é composto por 3 rolos de um mesmo tecido de cores distintas, medindo 80 metros, 90 metros e 120 metros. E para não serem simplesmente descartados, a confecção decide cortar todo esse material dos 3 rolos em pedaços de mesmo e maior comprimento possível, de maneira a não apresentar sobras ao final do corte e colocá-las à venda como retalhos. Qual o número total de peças de tecido que serão obtidas? E temos aí as alternativas para a gente escolher qual é a certa. Para resolver isso, nós vamos usar o MDC, que é o máximo divisor comum. Se você prestar atenção, você vai ver que as próprias palavras já estão dando a dica do que a gente vai precisar fazer. Eu coloquei aqui no balão o que é o MDC e eu vou mostrar para vocês palavras que indicam o MDC no enunciado. Quando a confecção decide cortar o material, o que é cortar? É repartir, é dividir. Aí a gente quer fazer essa divisão pelo maior comprimento possível. E o MDC é o maior número inteiro que vai fazer essa divisão também. Então, olha, a mesma palavra até aqui, né? E o MDC é o maior número, então é um número só. Ele é um número no singular, é um número só. Então, ele é o mesmo número. E de maneira a não apresentar sobras, significa o quê? Que é sem resto. Não pode sobrar nada. E ele vai dividir sem resto os números em questão. Quais são esses números? O 80, o 90 e o 120 aqui no nosso exercício. Então, nós temos a indicação aqui no texto já do problema de que nós vamos usar o MDC. Então, nós vamos encontrar o MDC seguindo alguns passos. O primeiro é a fatoração. Eu vou começar colocando aqui, então, os 3 valores. A gente quer dividir cada um desses números pelo menor número primo possível, de modo que a divisão não tenha resto. E vou anotar esse número primo do outro lado da linha. O menor número primo de todos é 2, e eu posso dividir 80 por 2, e o resultado é 40. Anoto ele ali embaixo do 80, e novamente eu vou dividir esse número pelo menor primo possível. 40 dividido por 2 dá 20 sem resto. Então, do lado de cá eu tenho os resultados das divisões, e do outro lado eu vou anotando os números primos que eu estou usando para dividir. Posso dividir 20 por 2 e o resultado é 10 sem resto. 20 dividido por 2 é 10. Posso dividir o 10 de novo por 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora o 5 eu não posso dividir por 2, eu não posso dividir por 3, porque se eu dividir o 5 por 2, não vai dar um número inteiro o resultado. Se eu dividir o 5 por 3, não vai dar um número inteiro o resultado. A gente quer uma divisão exata. Então, o menor número primo pelo qual eu posso dividir o 5 é o próprio 5. E 5 dividido por 5, o resultado é 1. Terminamos aqui, então, de decompor o número 80 em fatores. Vamos fazer agora o mesmo tipo de procedimento com o número 90. 90 eu posso dividir por 2. 90 dividido por 2 vai dar 45. Vai ter gente querendo dividir aqui por 5, porque viu o final 5, mas a gente quer sempre dividir pelo menor número primo possível. E a gente pode dividir 45 por 3, que vai dar 15. Posso dividir esse 15 por 3 e o resultado é 5. Divido o 5 por 5 e o resultado é 1. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para o 120. 120 dividido por 2, o resultado é 60. 60 dividido por 2 dá 30. Posso dividir o 30 por 2 e o resultado é 15. Não posso mais dividir o 15 por 2 porque o resultado não vai dar inteiro, mas posso dividir o 15 por 3 e o resultado é 5.
O 5 eu posso dividir pelo próprio 5 e o resultado é 1. Terminamos a fatoração e vamos para o próximo passo, que é encontrar fatores comuns. Então, para calcular o MDC de 80, 90 e 120, nós vamos olhar para os fatores desses números que eu coloquei nos retângulos verdes. E a gente vai querer só os fatores que vão aparecer tanto no 80, como no 90, como no 120. Se algum fator não apareceu em um dos números, a gente não vai usar ele. Vamos começar com o 2. Ele aparece aqui no 80, aparece no 90 e aparece também no 120. Então vamos anotar ali o número 2, porque ele serve para a gente. Agora aqui, ó, eu tenho o número 2, mas aqui eu não tenho mais número 2, então nem adianta que eu não posso mais usar o número 2. Eu só poderia usar o 2 de novo se ele aparecesse outra vez nos fatores do 80, do 90 e do 120 ao mesmo tempo, mas como aqui ele não apareceu, não posso usar de novo. O próximo fator menor que a gente tem é o 3. Mas olha só, aqui não aparece nenhuma vez o número 3, então eu não posso usar o número 3 para calcular o MDC. Nosso próximo número primo é o 5, e olha só, ele aparece tanto como um fator do 80, como do 90, como do 120. Então a gente vai anotar o número 5 porque a gente vai usar ele. O próximo passo para encontrar o MDC é multiplicar os fatores comuns que encontramos. Então fazemos 2 vezes 5, que dá 10, e esse é o nosso MDC, o maior divisor comum entre 80, 90 e 120. E para quem não sabe, um divisor é um número pelo qual eu posso dividir outros números sem ter resto, sendo uma divisão exata. Então eu posso dividir 80, 90 e 120 por 10 e vai dar uma divisão exata sem resto. E o que é esse número 10 no nosso problema? Lembra que a confecção queria cortar os rolos de tecido em pedaços do mesmo tamanho e do maior comprimento possível? Então esse é o tamanho das peças de tecido, que vão ser o mesmo tamanho e o maior comprimento possível, que é 10 metros, sem sobras. Então, usando o MDC, a gente descobriu uma coisa super legal. A gente descobriu um novo comprimento das peças de tecido dessa confecção. Só tem uma coisa, não é isso que o problema está pedindo. Então agora vamos encontrar o resultado desse problema. A gente tinha 3 rolos, um de 80 metros, um de 90 metros e um de 120 metros. Cada um desses rolos vai ser dividido por pedaços de 10 metros. Então eu vou fazer 80 dividido por 10, 90 dividido por 10 e 120 dividido por 10. 80 dividido por 10 dá 8, 90 dividido por 10 dá 9 e 120 dividido por 10 dá 12. E o número total de peças de tecido obtidas vai ser a soma desses resultados. Vamos entender. Inicialmente tínhamos um rolo de 80 metros, mas vamos cortar esse rolo em peças de 10 metros. Então esse rolo vai formar 8 peças. E da mesma maneira, o rolo de 90 metros vai ser dividido por 10 metros, formando 9 peças. E o rolo de 120 metros vai ser dividido por 10 metros, formando 12 peças. Então a gente vai fazer 8 mais 9 mais 12 e o resultado vai ser 29. Então o número total de peças de tecido que serão obtidas é de 29 peças. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. E se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like para me ajudar também, assina o canal, compartilha esse vídeo, deixa um comentário para falar o que achou. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistir e até a próxima!